Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28 de Mateus. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos, que os irmãos entendam, nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus. O que Ele requer da minha e da tua vida é que nós possamos ser discípulos. Discípulos. Quando Jesus esteve entre os homens, haviam 3 tipos de seguidores que seguiam a Jesus, né? Existia aqueles que iam para se alimentar, ficavam atrás de Jesus, porque Jesus ele nunca deixou a multidão sair sem comer alguma coisa, né? E aqueles ocasionais, que era só naquele momento do milagre, né? Eu preciso de um milagre, eles corriam até Jesus, Jesus abençoava, fazia o milagre, eles voltavam para casa e esquecia tudo. E tinha os discípulos de verdade mesmo, aqueles que ficavam com Jesus ali o tempo todo. Uma vez Jesus ele deu um discurso muito duro, ele fez um discurso muito duro. As pessoas estavam acostumadas ali a buscar Jesus por essas 3, né? E em uma das ocasiões, Jesus começou a dizer que era o pão do céu, ele desceu do céu, e que ele era a água da vida. E aquelas pessoas, a multidão começou a olhar aquilo e achar muito duro, né? Muito duro o discurso que Jesus fez. E a Bíblia diz que a multidão saiu de perto de Jesus, ela foi embora. E Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: e aí, vocês não vão? E aí Pedro disse: para onde iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Os discípulos já estavam começando a ver as coisas eternas, eles não estavam mais ligados ao material, a esse nível que às vezes nós estamos ligados. Nós queremos ver bênçãos aqui, irmãos. Entendeu isso aqui? Mas nosso tempo aqui é muito curto. Nós acabamos de presenciar um teatro aí, de que um dia Deus vai cobrar pela nossa existência. Não tem jeito, você não tem como escapar disso. A Bíblia diz que vai ter um julgamento pela nossa existência. O que nós produzimos para Deus pela nossa existência? E só tem uma coisa que Deus vai requerer de nós, queridos: são almas. Não tem mais nada do que isso. São almas, irmãos. Não quer dizer porque você frequenta ou porque você faz parte de uma igreja. Não tem nada a ver isso, irmãos. Nós fomos criados para multiplicar vidas, ter filhos espirituais. Assim começou lá no Éden. Lembra quando Deus dá uma ordem a Adão e Eva: crescer e tenha muitos filhos, e filhos espirituais. A ideia de Deus sempre foi aquela e sempre vai ser, irmãos, nunca mudou. Ele continua com o mesmo propósito, de que nós possamos ter muitos filhos espirituais. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas para que isso aconteça na minha e na tua vida, irmãos, eu preciso me tornar discípulo, irmão, não um seguidor ocasional, não um seguidor buscando coisas por bem-estar, para os meus deleites. Não é isso que Jesus ele requer de nós. Ele quer que nós paguemos um preço e sejamos discípulos fiéis a Ele. Amém, irmãos? Agora veja, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, vai dizer assim. Todo mundo encontrou aí, irmãos? Amém. Então diz assim, olha: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Olha, que tem uma promessa de Jesus. Essa promessa é seguida de uma ordem. Essa ordem é para que nós possamos fazer discípulos. Nós não temos capacidade nenhuma, irmão, de gerar filhos. Nós só geramos os filhos, irmãos, por causa do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E nós sentimos a mesma dor de uma mãe quando está gerando. Então a mãe fica aquele tempo todo ali gerando uma criança, ela fica o tempo todo apreensiva, tendo todos os cuidados possíveis para que aquela criança não tenha nenhum dano, né? Quantas vezes uma mãe que às vezes está correndo um momento assim de uma gravidez de risco, ela vai ao hospital talvez na semana 3, 4 vezes,
porque ela quer ver o filho, né, que está na gestação ali, que ele nasça. A mesma coisa, irmãos, são a minha e você, como filhos e pais espirituais. Nós devemos gerar filhos espirituais e devemos ter o mesmo cuidado de uma mãe quando está para gerar um bebê. A mesma coisa. Procurar os recursos certos, as horas, os momentos certos, estar edificando, cuidando, direcionando. E aí, irmãos, nós precisamos fazer isso, porque essa é a qualidade que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos discípulos, mais nada que isso. Mais nada que isso. E discípulo obedece, discípulo anda segundo a vontade do Pai, discípulo faz a vontade do Pai. Entendeu isso aqui, irmãos? Começou com 12, irmãos. Mas tem uma promessa que Deus ele faz a Abraão, que ele viu milhares de pessoas. Viu milhares de pais espirituais. Abraão é o pai de uma multidão. Mas através de Abraão surgiram muitas mulheres e homens que se tornaram pais e mães espirituais. E a Bíblia diz que é como a areia do mar, é como as estrelas do céu. Tem muita gente. E louvado seja Deus, porque no meio dessas estrelas está a minha e a tua vida. Amém? Nós somos chamados também para sermos também esses filhos de Abraão, que posteriormente terão filhos, né, espirituais. Veja que os discípulos, ele deve seguir Jesus de perto para ser imitador dele, em tudo. Olhar para ele o tempo todo como alvo, irmãos. Quantas vezes nós nos perdemos na caminhada porque nós tiramos os olhos de Cristo? Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que eu tenho o tempo todo estar olhando para Ele. É para lá que eu tenho que olhar. Agora que nós precisamos, irmãos, viver essa forma tão excelente que Ele nos coloca, a posição que Ele nos coloca, para nós alcançarmos essa semelhança dEle. Se você for analisar, todo discípulo se parece com o mestre. Em todo segmento que você for analisar, todo discípulo se parece com o mestre. E não é ao contrário, não é diferente com Jesus. Nós precisamos nos parecer com Ele, precisamos ser iguais a Ele. Quando eles lançaram, irmãos, o violão de George. De George era um dos violões mais caros que havia nos tempos. Havia praticamente, acho que 2 marcas, Giannini, de George, né, depois que foram surgindo várias outras marcas. Mas o de George é um violão clássico, um violão muito bacana. E você acha, para construir um violão, você acha que é fácil? Não é fácil. Precisa de músicos muito apurados, músicos com ouvido muito bom para entender ali o som de cada corda. E eles são feitos, irmãos, são testados, e todos os violões, a partir daquele protótipo, precisam sair iguais àquele violão. Senão perde a qualidade. Irmãos, um dia nós somos gerados em Cristo. Nós precisamos ser igual a Cristo. Senão nós perdemos qualidade. E aí, irmãos, é que entram as dúvidas que as pessoas têm sobre a nossa vida. Elas começam a olhar e reparar e ver as nossas atitudes, e elas não conseguem ver a Cristo ainda nas nossas vidas. Nós precisamos demonstrar Cristo, irmãos, o tempo inteiro, o tempo todo. É assim que nós vamos atrair discípulos, é assim que nós vamos atrair pessoas para conhecer a Cristo Jesus. Agora veja, queridos, que existem algumas características de um discípulo de Jesus. E eu quero frisar bem isso aqui, irmãos. Escuta isso aqui que eu vou te falar. Uma pessoa somente é discípulo quando busca se aproximar para receber. Fora disso, ela nunca vai ser discípulo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Eu preciso desejar a Cristo. Eu preciso buscar Ele intensamente na minha vida. Jesus, Ele tem que ser o número 1 da minha vida. Eu preciso buscar Ele com todo o meu coração, com todo o entendimento, com toda a minha alma. E a Bíblia diz que eu vou receber o DNA de Cristo, e aí eu vou me parecer com Ele. Existe, irmão, um esforço. Tem pessoas que pensam, eu já sou salvo, pastor, está tudo certinho. Não, irmãos, você não está salvo ainda, você que pensa. A Bíblia diz que nós temos que nos esforçar pela nossa salvação. Sabe o que significa isso? O ato, o toque que você teve com Jesus é o começo de uma caminhada. É o começo de tudo. Eu não posso parar nesse primeiro toque. Não posso parar aí.
eu preciso querer mais, eu preciso buscar mais, e aí sim eu vou conseguir me parecer mesmo com Cristo Jesus. Mas como que uma pessoa pode, irmãos, se aproximar para receber? De quem que ela deve se aproximar para receber? Primeiro ela precisa diretamente se aproximar de quem? Do Mestre. Eu preciso colar com Ele. Eu preciso chegar perto dEle. E aí você pode perguntar, pastor, mas como que eu chego perto de Jesus? Como é que eu faço isso? Irmãos, eu preciso aprender, irmãos, que nessa caminhada eu dependo de Cristo. Eu não consigo fazer ela sozinho. E a caminhada é árdua. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil, irmãos, nós querermos imitar a Cristo. Não vai ser fácil quando você tomar essa decisão. Pode ter certeza disso. Quando você toma uma decisão de imitar a Cristo, você vai levar muitas pedradas, vai levantar muitas pessoas caluniando a sua vida, vai levantar muitas pessoas para perseguir a você, mas você não precisa se preocupar com isso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, nós já vencemos todas as coisas em Cristo. Isso tem que estar no nosso coração, irmãos. Pode levantar quem quiser contra você, não tem problema nenhum, né? Eles são envergonhados mais tarde. A Bíblia diz que Deus os envergonha, porque eles levantam calúnia contra você e contra mim, mas eles não prevalecem, essas calúnias não prevalecem, porque a verdade é que prevalece. Então nós precisamos entender isso. Mateus capítulo 5, verso 1, a Bíblia vai dizer assim, olha, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A multidão nunca se aproximou de Cristo. Ela ficava de longe, esperando só em receber alguma coisa. Os discípulos não, eles ficavam pertinho de Jesus. Eles queriam absorver mais de Jesus. Como é que você tem sido com Cristo, querido? Como é que tem sido a tua vida? Você faz parte da multidão que uma vez ou outra chega, conversa, sai fora, ou você está lá, pai, me ensina, pai, me orienta, pai, me ajuda, pai, me ajuda aqui, me dá uma direção, eu preciso do Senhor, eu não vivo sem o Senhor, eu dependo do Senhor. Como é que tem sido a sua vida? Isso vai nos ajudar muito, irmãos, a entender o que é um discípulo. Discípulo não faz nada sem consultar o mestre. Discípulo não toma decisões próprias. Irmãos, você sabe qual é os maiores erros que nós cometemos? É porque várias vezes nós tomamos decisões, mas nós não consultamos a Deus. E quando nós erramos lá nessas decisões, aí nós voltamos. Aí, pai, me perdoa, pai, me ajuda eu sair daquilo ali. Aí Deus, pela misericórdia dele sobre a nossa vida, ele vai lá e te dá a mão e te tira daquele lugar. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos participar da nossa vida com o mestre. Pai, posso ir por aqui? Pai, eu posso ir por aqui? Pai, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer nessa hora? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor deve ter resposta para tudo, né? Aí você está lá com um problema, e você chega, vamos procurar o pastor, que o pastor tem a resposta. Quem disse que eu sempre tenho uma resposta? Eu dependo de Deus para isso, queridos. E vocês devem orar primeiro, buscando uma resposta. Talvez não é nem eu que tenho essa resposta. Talvez essa resposta está próxima a você, pertinho de você ali. Mas você pensou no pastor, porque o pastor sabe tudo. Quem disse isso? Quem disse isso? E quando eu preciso de ajuda, como é que eu faço? Eu vou para o joelho, meu irmão. É Deus que me dá a direção daquilo que eu preciso. Eu tenho os mesmos sentimentos que vocês. Tenho as mesmas dores, as mesmas preocupações. Entendeu isso aqui, irmãos? A gente também sofre. Mas ai de mim, se eu não me achegasse a Deus. Ele me dá todo o refrigério que eu preciso, queridos. Davi, ele vai dizer assim no Salmo 23, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que Davi estava dizendo, irmãos? Eu confio no Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor está no caminho, o Senhor está me orientando na minha caminhada. É assim que nós devemos ser, irmãos, o tempo todo buscar
essa direção de Deus. Segunda característica, queridos, que nós precisamos ser aqui, é ser imitador de Cristo. Eu preciso imitar a Cristo. E aí, irmãos, que está o segredo de uma vida vitoriosa. Eu preciso fazer o que Cristo faz. E aí a Bíblia relata as reações de Jesus diante de pressões. Você já leu a Bíblia para você entender como é que Jesus ele conseguiu ter a reação do Espírito diante de pressões? Pressões contra a sua carne, contra a sua vida. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão. Jesus ele tomou o tapa no rosto. Mas ele não reage como as pessoas queriam que ele reagisse. Você pode perceber na palavra que não tem a reação carne ali. A carne ela reage desse jeito. A carne não suporta. A carne não suporta confronto. E Jesus foi confrontado o tempo todo. Eles queriam pegar Jesus de qualquer forma. Mas ele tinha uma autoridade, uma essência que aquilo era demais, irmãos. O jeito que ele saía daquelas situações. Era interessante aquilo, mas por que ele saía com tanta classe diante de tanta pressão? Por causa do Pai, queridos. O Pai revelava a ele, ao Espírito que estava nele. A mesma coisa eu e você. Tem um Espírito dentro de nós, queridos. E Deus vai revelar para nós a forma que nós temos que agir. Ele traz à memória aquilo que você precisa fazer naquele momento. O crente ele não pode ser desesperado, o crente ele não pode ser agitado, ansioso, nada disso, irmãos. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E nós vamos ser confrontados. Deus está nos preparando, irmãos, para um grande confronto que vai ser o final de tudo. Quando a igreja do Senhor for perseguida, quando a igreja começar a ser perseguida, aí nós vamos ser confrontados. E aí, irmãos, é que nós vamos ver na prática como é que nós vamos reagir diante do que aprendemos do Senhor sobre a nossa vida. Entendeu isso aqui, irmãos? Deus está nos preparando para isso. O tempo inteiro Ele está nos preparando para isso. Filipenses capítulo 3, verso 7 diz assim, olha: e passando todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, só para mim, o único valor que existe no mundo em que eu vivo hoje é Cristo Jesus. Paulo estava declarando isso. Contanto, tem outra parte que ele diz assim: não vivo eu, mas Cristo. Isso. E a vida que agora vivo, eu vivo. Entendeu isso aqui, irmãos? Paulo era dedicado, completamente dedicado. Era um discípulo fiel ao Senhor. Terceira característica, andar com Jesus. Como que ele andou? 1 João capítulo 2, verso 6 diz assim, olha: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Irmão, isso é muito sério o que a palavra de Deus está dizendo. Se eu digo que eu vivo unido com Deus, que eu tenho uma intimidade com Deus, né? Eu preciso viver como Cristo viveu. Preciso andar como Cristo viveu, porque Ele tinha intimidade com Deus. E Ele viveu para Deus. Entendeu, irmãos? Nós não podemos atropelar esse tipo de conhecimento, porque isso aqui vai revelar nós como discípulos, e as pessoas, elas vão ver isso em nós. Nós seremos atração para as pessoas, justamente por causa da forma de andar, de nos conduzir, né? Nós seremos atração. As pessoas, elas vão olhar para a nossa vida. Não tem como você não prestar atenção naquele que serve a Cristo. Não tem como, queridos. Todo mundo presta atenção, todo mundo sabe que você é um servo de Deus. Mas presta atenção, irmãos. Se você diz que serve a Deus, mas você tem confusão no lugar onde você trabalha, as pessoas não gostam de você, a cidade já te vê com os olhos meio atravessados, será que você não percebe isso? Será que você não consegue perceber que você não está imitando a Cristo?
É tempo de fazer essa avaliação, queridos. Nosso desejo é mudar a cidade de Alto Rio Novo, amém, irmãos? E posteriormente o mundo. É para isso que Deus nos chamou. Talvez você fale assim, pastor é doido, vamos alcançar o mundo. Vocês não têm noção, irmãos, do que o poder de Deus é na vida daqueles que são loucos por Jesus. A gente não tem noção disso, do que nós podemos fazer. E eu sonho um dia, irmãos, essa cidade ser uma referência do poder de Deus. Uma referência. Aqui nós temos 8.000 habitantes, irmãos. Eu já fui na igreja de 45.000 membros. Aqui tem 8.000, gente. Você acha que nós não podemos ganhar? Ganhamos sim. É só, irmãos, você mostrar realmente a sua identidade em Cristo Jesus. Aí nós vamos gerar muitos frutos. Isso não é só o pastor, não é só alguns líderes, não. É todos que professam Cristo como Senhor e Salvador. Precisa demonstrar realmente que eles são do Senhor. Então, assim nós vamos ganhar muitas pessoas. 1 João capítulo 2,6 diz: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. E aí você vai olhar nas Escrituras a forma que ele viveu. Jesus não ofende ninguém, irmãos. Pelo contrário, a essência de Jesus o tempo todo era amar as pessoas, o tempo inteiro. As pessoas que foram rejeitadas, marginalizadas, ele sempre estava no meio daquelas pessoas para trazer esperança para aquelas vidas. Jesus não reprovou como os religiosos faziam. Os religiosos, irmãos, eles criam um padrão, e você só entra naquela religião se você alcançar esse padrão. Era assim que eles faziam naqueles dias, e por muito tempo foi assim também. Então, você tem que ter um padrão para entrar. Só que Jesus nunca fez isso. Jesus, ele falava, vem do jeito que você está, vem para cá. E as pessoas iam, irmãos, do jeito que elas estavam, cegos, coxos, aleijados, endemoniados. Esse tipo de pessoas se aproximava de Jesus, e Jesus colocava a mão sobre a cabeça deles, e de repente aquelas pessoas ficavam sãs, completamente curadas. Esse poder continua até hoje, queridos. Você só precisa ir até Ele. Eu não sei o grau de dificuldade que você tem, a situação que você está vivendo hoje, não sei o que passa no seu coração, mas Deus conhece você, e você pode chegar a Ele, e Ele vai te fazer um discípulo do Senhor. Nós precisamos compreender isso, queridos. E uma outra característica, irmãos, do discípulo de Jesus, é que ele precisa perseverar sem olhar para trás. Você sabe por que a gente se perde, irmãos? Porque a gente fica olhando para trás. Ah, pastor, essa igreja aqui, nossa, como que era nos anos 70, 80. Esquece isso, queridos. Olha para frente. Olha para frente. Tem gente que está preso lá atrás no passado. Eu tenho um irmão que ele pensa nos anos 60 até hoje. Ele já está quase morrendo já e está ligado lá atrás. Poxa, os anos 60 era bacana, hein? Eu era feliz. E ainda tem uma frase: eu era feliz e não sabia. Essa frase é de Satanás, tá, irmãos? Hoje você é feliz, amém, irmãos? Hoje é o dia. Lá já era, já passou, acabou. E tem um monte de gente assim ainda, irmãos, preso lá atrás. Irmãos, a gente tem conhecido aí várias igrejas, e hoje você não encontra mais nenhuma igreja saindo daqui do interior para esses lugares, uma igreja que está naquele padrão antigo. Não encontra mais. Difícil você vai encontrar uma igreja assim, irmãos. Agora no interior ainda você encontra ainda essa rigidez, tem que andar do jeito aqui, que não sei o quê. Ninguém quer isso não, irmãos. Cristo chamou para nós sermos livres, irmãos. Quem tem que fazer isso é o Espírito. Nós tiramos a função do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, Ele que convence a mim, do pecado e da justiça. É Ele que me coloca na forma de Cristo. Então todos os dias eu sou trabalhado pelo Espírito Santo. E eu vou deixando coisas, irmãos.
Não entendeu? Mas eu sou consciente disso, porque Ele fala no meu coração, eu dou a resposta e Ele tira de mim. Isso é tratamento. Deus nos chamou para isso, irmãos, para nos tratar, para que nós possamos ser parecidos com Cristo. Outra característica aqui, irmãos, essa característica é preciosa demais, que nós não devemos olhar para trás. Jesus respondeu: quem começa a arar na terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Não serve, irmãos. A igreja está avançando e você está pensando lá atrás, você está viajando lá para trás. Esquece isso. Alcance a igreja, acompanhe a igreja do Senhor e você vai crescer. Nós estamos, irmãos, inclinando, irmãos. Daqui a pouco nós vamos sair dessa terra. A Bíblia diz que Deus está preparando um povo para isso. E eu preciso avançar. Paulo um dia ele faz isso. Eu avanço para as coisas, esqueço as que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. Paulo ele não tem essa ideia de ficar preso lá atrás. Ele não se prende às coisas passadas. E o passado, às vezes, irmãos, ele nos causa muita dor, tá? Tem vezes que dá saudade e tudo, mas de vez em quando é muita dor. E nós precisamos enterrar o passado. Largar isso para lá. Continuar avante. Mateus 10, 22 diz assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será? Você está entendendo o que é isso aqui, irmãos? Quem ficar firme até o fim vai ser salvo. Então isso significa que a salvação é desenvolvida. Aqui o texto é claro, ele está dizendo quem ficar firme até o fim. Não é o fim ainda, então está me dando uma ideia que eu preciso desenvolver minha salvação, até chegar a esse momento para ser salvo. É o começo, irmãos. Aceitar a Jesus é o começo de uma caminhada. Depende de como eu vou caminhar. Entendeu isso aqui? É muito importante nós entendermos isso. Não perder a coragem nas tribulações. Uma outra característica de um discípulo. Ele não perde isso. As tribulações, elas vão aparecer? Vão. E elas é necessário que apareçam sobre as nossas vidas. Através de tribulações, queridos, nós crescemos. Pode ter certeza disso. Tentação nos destrói, né? Mas provação nos leva a crescer mais. Tem pessoas que não sabem diferenciar ainda isso, o que é tentação e o que é provação. Às vezes o irmão chega numa igreja e diz: ah, pastor, estou sendo provado aí de todo custo, rapaz. Tem uma mulher aí que está me rodeando, ela vai acabar com o meu casamento, estou sendo provado. Eu falo: não, meu filho, você não está sendo provado, você está dizendo que você é tentado. Você está sendo tentado e você vai cair, vai acabar com a sua vida e sua família. Provação, irmãos, é diferente, ela nos leva a crescer mais. E Deus é que promove provações sobre a nossa vida, amém, irmãos? Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que eu e você cresça. Sabia? Deus ele olha para o nosso coração e vê que tem algumas coisas ali que precisam ser tratadas. Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto, vamos supor, né? Eu não gosto que alguém fale alto comigo. Então eu preciso ser tratado nessa área. Aí Deus vai me pegar e vai colocar perto de uma pessoa que fala assim: por favor, faz isso para mim. Aí, opa, vai, irmãos. Ele vai me colocar, irmãos, perto de alguém que vai gritar comigo. E aí eu vou começar a sentir raiva daquele cara, eu vou começar a ter uma reação. Mas depois Deus vai ministrando no meu coração e eu vou entendendo que eu preciso ser curado naquela área. Daqui a pouco as pessoas estão gritando com você: acabou, você não sente mais nada disso, porque você foi tratado. É assim que Deus faz, irmão. Só que as pessoas não querem isso. Vou sair do emprego, o cara está pegando muito no meu pé. Rapaz, você tem um problema sério. Você tem que ficar ali. É preciso que você passe por ali. Tudo com Deus, irmãos, é propósito. Deus não faz nada sem propósito. Provação é isso. E aí nós vamos crescendo. Um pouco, cada dia mais. Crescendo, crescendo. Muitas vezes nós não suportamos essas coisas. Muitas vezes nós não queremos ouvir mesmo as verdades que vêm sobre a nossa vida. Veja que 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, vai dizer: olha, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. E algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Não tem desespero.
Tem confiança, Deus está tratando a minha vida. Irmãos, o quanto nós precisamos melhorar. De vez em quando eu fico deitado assim pensando, meu Deus, quanto que eu preciso melhorar? Quanto que eu preciso melhorar? Às vezes eu vou ver lá, puxa, a vida, errei de novo hoje. Puxa, eu pedi a Deus ontem, ô Senhor, trata meu coração, não quero errar. Mas no outro dia eu vou lá e pum, erro de novo, na mesma posição. É assim a nossa vida, irmãos. O discípulo é assim, ele erra, reconhece o erro, vai lá, Pai, me ajuda, eu quero melhorar. Tem uma música que diz, me ajuda a melhorar, me ajuda, Pai. E nós temos que ser sinceros nisso, irmãos, porque Ele vai nos ajudar. Ele quer nos tornar homens e mulheres, irmãos, com o DNA de Cristo na veia. Entendeu isso aqui? Ele quer nos tornar homens e mulheres, irmãos, que realmente representem essa imagem, por onde nós passarmos, essa imagem possa ser exposta para que as pessoas vejam isso. Mas para que isso aconteça, precisamos ser tratados o tempo inteiro. O tratamento de Deus, irmãos, é tremendo, viu? Às vezes causa dor, mas ao mesmo tempo tem um remédio que traz e tira essa dor. Não é verdade? É assim que faz, irmãos. Deus abre feridas em nós, feridas que estão aí cauterizadas, que nós achamos que até está curado. Você já viu aquelas feridas que você olha assim e fala, opa, parece que está curado. Mas quando você arranca aquela casca, você vai ver dentro, lá está tudo podre. A coisa continua comendo a carne ainda. A nossa alma é mais ou menos assim, irmãos. Tem feridas na minha e na tua vida que nós achamos que ela está cauterizada. É igual perdão. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, perdoei. Você perdoou, mas ele lembra da pessoa com raiva. Então você não perdoou, querido. Se você lembra da pessoa com raiva, isso é sinal que você não perdoou, não conseguiu liberar perdão. Perdão, querido, você deve olhar para a pessoa e não sentir mais aquilo no coração. Quando você não sente mais, isso significa que você perdoou. São coisas que nós vivemos o dia a dia, passamos todo o tempo. E aí precisamos, irmãos, entender essas coisas. E uma outra característica, irmãos, nós precisamos carregar as marcas de Jesus. Eu não sei se você já percebeu, mas um dia lá naquela cruz, irmãos, Jesus, ele teve muitas marcas ali por nossa causa. Muitas marcas. Eles furaram as suas mãos, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, intitulando ele como rei. Imagina, irmãos, aqueles espinhos entrando na cabeça e furando a cabeça de Jesus. Eles bateram muito nele, muito. Isaías começa a retratar Jesus com algo assim muito... Se você lê aquilo, irmãos, pensando realmente no que ele passou, você chora. Porque a Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Os filmes tentam retratar isso, irmãos, mas não é o que aconteceu naquele dia. Ninguém conseguiu chegar a ter uma imagem ou simular uma imagem do que aconteceu naquele dia. Talvez o Mel Gibson tentou fazer isso num dos filmes que muitas pessoas passaram mal nos cinemas quando foi lançado o filme. Mas imagina o que Jesus passou por nós, queridos. As marcas. E ele não abriu a boca de forma nenhuma, como ovelha muda para o matadouro. Às vezes nós passamos por alguma coisa difícil, começamos a murmurar, a reclamar, a dizer que não vem mais na igreja, vou sair da igreja, não sei o que lá. Irmãos, olha o que Jesus passou por nós. E ele não tinha culpa nenhuma, pecado nenhum, nada que o levasse para aquele lugar, nada. Ele foi por mim e por tua causa. Aquela cruz era para nós. Foi os pecados de toda a humanidade que ele nos levou. Você entendeu isso aqui, irmãos? E quantas vezes nós queremos abandonar o barco, dizer que não está bom, reclamamos. Deus, ele quer nos fazer, irmãos, discípulos
E como discípulos, irmãos, nós temos que suportar até o final. Vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos sentir dor mesmo. Literalmente. Vai chegar um tempo que nós vamos ser procurados, caçados. Literalmente. Mas nisso tudo, nós estamos sendo preparados para que nessa hora nós podemos glorificar a Deus. Obrigado, Pai, porque eu estou parecido com o Senhor. Era isso que fazia os discípulos a caminharem cada vez mais. Eles apanhavam de dia, cantavam à noite, e o sobrenatural acontecia. No outro dia, que estavam em outra cidade, continuavam a apanhar de novo, mas nunca pararam de levar essa mensagem. Eles tinham alegria no coração de se parecer com Cristo em todos os sofrimentos que você possa imaginar. Carregamos a marca de Cristo, irmãos. Paulo ele diz assim, olha, para terminar, que mais que ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Você acha que Paulo não tinha marca no corpo de surra que ele tinha levado por causa de Cristo? Tinha, irmãos. Tinha, eles apanhavam muito. Apanhavam muito por causa de Jesus. Na segunda parte dessa mensagem, irmãos, eu queria mostrar para você a característica daqueles que se aproximam de Cristo. Então, para sermos discípulos de Cristo, eu preciso ter as características aqui, né, na primeira parte, né, de um discípulo de Jesus. Então, eu preciso estar diretamente ligado ao Mestre, ser imitador de Cristo, andar como Jesus andou, perseverar sem olhar para trás, não perder a coragem nas tribulações e carregar as marcas de Cristo. Agora, olha só, para quem se aproxima de Cristo, a característica dos que se aproximam de Cristo, do Mestre, a primeira coisa que eles precisam ter, irmãos, você quer ser discípulo? Você precisa ter uma vida de oração. Se você não tiver, nunca você vai ser um discípulo. Eu não estou falando orar aquela oraçãozinha não, tá, irmão? Pai, em nome de Jesus, abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém, perdoa todos os meus pecados, amém, bum. Não, está dizendo, o que você está priorizando quando você faz essa oração, irmãos? O seu trabalho, os seus afazeres. Essa oração não serve, irmãos. Ela não serve, para ser discípulo, não. Aqui é basicamente um religioso, né? Que eles até começaram a decorar algumas coisas que fica mais fácil ainda. Você não precisa mais nem compartilhar a sua vida com ela. Decora e está beleza. Mas não, aqui está dizendo, se você quer ser um discípulo verdadeiro do Senhor, você precisa pagar um preço de oração. É o teu quarto de escuta, é lá que você conversa com Deus e ouve a Deus. Jesus tinha isso, irmãos. Quantas vezes Jesus tinha que sair fora da multidão e subir para um monte onde ele ficava ali horas e horas conversando com o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. Ele não fazia nada sem antes pedir essa direção ao Pai. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6,9. Portanto, orem assim, Pai nosso que está no céu, e que todos reconheçam que o teu nome é santo. Jesus, ele explicou o modelo de você chegar até Deus. E uma parte desse modelo é você reconhecer a santidade de Deus, você reconhecer a soberania de Deus. E é assim que nós devemos chegar até Ele. Não mecanicamente, mas reconhecer essa soberania. E aí você abre o coração. A segunda característica, uma vida de santidade. Como que eu posso ser santo? Pedro ele fala assim, sede santo como eu sou santo, em todo vosso procedimento. A santidade nossa, irmão, não está no terno e gravata não, as pessoas pensam que é isso, tem nada a ver com isso. A santidade nossa está nos procedimentos, naquilo que vem nas nossas mãos durante o dia todo. Aí você chega numa bomba de gasolina, você trabalha para uma empresa, o cara chega e pergunta assim, eles fazem a proposta. Eles falam, você quer que eu coloque o valor da nota ou você quer que coloque a mais? Aí o bobão vai lá, coloca a mais, vou ganhar um dinheirinho aí. Entendeu? E o cara da bomba está vendo você fazendo isso. Ele está te conhecendo, ele vendo você fazendo isso.
E você diz que é santo, mas no procedimento errado. Não, irmãos, coloca aí o valor real. Ele vai lá e coloca. As pessoas querem ver isso, irmãos. Hoje no comércio elas estão vendo a nossa santidade, a nossa atitude. Elas sabem. E aqueles crentes que fazem barraco nos lugares? Que santidade é essa, irmãos, que está demonstrando para as pessoas? Muitas vezes nós estamos fazendo um barraco, irmãos. Às vezes você chega lá no hospital ou no outro quer marcar uma consulta, vai falar, olha, não tem vaga. Como que não tem vaga? Não sei o que, não sei o que. Gente, não é assim que funciona. Você não orou a Deus antes de ir para o hospital? É esse jeito, irmãos, que nos diferencia das outras pessoas. A Bíblia diz aqui, irmãos, em Mateus 5,13, vocês são o sal para a humanidade. Sabe o que significa isso? Você é sal, você traz sabor, tempero. Você não pode ser destemperado. Crente não pode ser destemperado, irmãos. E ele fala também, se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. Não vai servir mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Eu penso, irmãos, quando você não é sal, você cai indiscreto com as pessoas. E aí você não serve mais para nada, irmãos. Vai salgar o que mais? Que tempero você vai trazer mais? Tem muitas pessoas marcadas pelas nossas vidas. O jeito que nós reagimos com elas. E nós nunca pedimos perdão por isso. Deixa para lá, né? Tempo cura. Para essa pessoa, nunca você foi crente em Cristo Jesus. E ela vai espalhar para todo mundo que ela conhece que você não é cristão, você não é crente. Talvez Deus está trazendo a memória aí, na sua mente agora, de pessoas que você fez isso. E é tempo de fazer conserto, irmãos. Sair daqui desse culto com atitude, falar amanhã mesmo vou encontrar com uma pessoa, vou pedir perdão a ela, porque eu já fiz algo com essa pessoa e ela não me tem como cristão. E quando você faz isso, ela começa a olhar para você e fala, puxa vida, hein? Realmente Deus está mudando a vida dessa pessoa. Nós temos costume, irmão, de deixar muitas coisas para trás. E essas coisas que para trás estão ficando, sem nós termos atitude de cristão, elas estão vindo contra nós novamente. Uma outra característica, queridos, para que nós possamos se aproximar aqui do Mestre, é que nós precisamos ter uma vida na palavra. É isso aqui, irmãos, que direciona a nossa vida. É esse livro aqui. Isso aqui precisa ser comido, queridos, todos os dias, é o alimento que nós temos. E quando nós comemos a palavra, Deus ele ministra no nosso coração. A palavra diz o que eu tenho, a palavra diz o que eu sou. A palavra diz o que eu vou ganhar. A palavra que fala isso. É o próprio Deus falando para nós. Então uma das coisas preciosas aqui é uma vida na palavra. O que é uma vida na palavra? Significa que eu preciso dedicar tempo em ler a Bíblia. Abraham Lincoln, irmãos, foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Ele era lenhador, mas era um homem fiel a Deus. Um homem que lia a palavra, comia a palavra. E quando ele chegou na posição de presidente da República, uma vez teve uma comitiva para falar com ele. E a recepcionista do lugar chegou para ele e falou, Abraão, tem pessoas querendo falar com o Senhor. Ele disse, volte lá e diga para eles que eu estou ocupado em ler a Bíblia. Um presidente da República estava ocupado em ler a palavra. Ele não fazia nada se não tivesse orientação da palavra. Percebe isso aqui, irmãos? Talvez você pode pensar, pastor, eu trabalho demais, não dá para conciliar trabalho com a Bíblia. Dá, irmãos.
É só você querer. Você pode tirar o seu momento ali e fazer o seu momento com Deus, e depois você vai para o seu trabalho, e você vai ver que bênção que vai ser naquele dia, quando você está cheio da palavra de Deus. Aprenda a fazer isso, e você vai ser um discípulo, com certeza. Lucas capítulo 9, 44. Não esqueça que eu vou dizer a vocês: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus estava lembrando a eles da palavra. Jesus estava lembrando para eles: ei, vocês leram lá atrás, vocês já estudaram sobre isso, mas isso não diz nada para vocês. Tudo que Jesus fez, ele confirmava na palavra, irmãos. Os ataques de Satanás contra Jesus no deserto, Jesus ele rebate todos eles com a palavra. Todos eles. Havia muitas propostas ali de Satanás para Jesus, mas ele rebate na palavra. E não, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Transforma essas pedras em pães aí. Eu não quero comer, para que eu preciso comer agora? Jesus sempre rebatendo. Tiago 1,22 diz assim: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Não adianta nada, irmão, você ouvir um belo sermão e não colocar a prática nisso, não ter a sua mente, o seu coração não arder por causa disso. Não adianta nada, irmãos. Nós precisamos sair, irmãos, de cada encontro que nós temos aqui ou nas células, nós precisamos sair de lá com atitudes no coração de praticar, de colocar em evidência aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou recebendo. Entendeu isso aqui? Tem que ser em prática. O cristão, ele vive em prática, não é dizer que é. Dizer que é, todo mundo diz, até o diabo diz que é crente, mas ele morre de medo. Ele morre de medo do Senhor, porque ele sabe que o dia dele está chegando, e a Bíblia diz que Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás. Pode ter certeza disso. Esse dia está prestes para chegar. Ele vai ser esmagado com o poder de Cristo Jesus. E agora, irmãos, uma outra característica, nós já estamos terminando. Uma vida de responsabilidade. Talvez o maior erro que nós cometemos é nisso aqui, irmãos. Nós temos responsabilidade em todas as áreas da nossa vida, menos com as ordens de Jesus. Se ele disse para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos a andar. Ele está dando o que para nós? Uma ordem. E eu preciso ter responsabilidade para cumprir isso. É responsabilidade. E ele está dizendo aqui, olha, João capítulo 4, 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem, vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? De almas. Nós precisamos nos responsabilizar por almas. Tem um monte de gente desesperado aí, que não conhece a Cristo. Um monte. E nós conhecemos e não compartilhamos com essas pessoas. Ele está dizendo que eu sou irresponsável com aquilo que ele me orientou a fazer. Eu preciso ser responsável. Preciso levar essa vida para as pessoas. As pessoas estão sofrendo, irmãos. E a última, queridos, na verdade a penúltima: ter como prioridade o reino de Deus. A prioridade número 1 da nossa vida é o reino. Porque um dia tem uma promessa: Jesus vem com a igreja e nós vamos reinar durante 1000 anos com Ele. Aqueles que forem fiel até o final, pode ter certeza que vai ganhar essa posição. Você já pensou você poder reinar com Cristo? Cristo como rei? Já imaginou isso? Vai valer a pena ou não vai? Vai valer. Você vai olhar para trás e falar: meu Pai, valeu a pena abandonar tudo da minha vida em prol de pessoas, porque agora eu estou aqui reinando
com o Todo-Poderoso Rei de Israel. Lucas capítulo 14, verso 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Está dizendo, quem não faz isso, não serve. Não serve. O amor nosso tem que ser exclusivo em Cristo Jesus. Número 1 da nossa vida. Filipenses capítulo 3, verso 7, vai dizer assim, olha, no passado todas essas coisas valiam muito mais para mim. Paulo repete de novo, mas agora por causa de Cristo considero como nenhuma dessas tem valor. Tem uma versão que diz assim, considero como estercos. A filosofia do mundo, a ciência, para Paulo é tudo esterco. Isso aqui é precioso, a palavra, a preciosidade da palavra. É ela que nos vai transformar para que nós possamos chegar até a Cristo. E o último, nós precisamos fazer como faz o mestre. Imitar o mestre. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou o de... Você tem coragem de falar isso para uma pessoa, irmãos? Teria? Tem que ter muita coragem, irmãos. Chegar para uma pessoa e falar assim, Paulo, imita a mim, rapaz, que eu imito a Cristo. E ele tem que ver Cristo em mim, porque senão ele fala, peraí, que Cristo você está falando? Será que a gente tem coragem de chegar para alguém e falar isso? Ei, imita a mim, porque eu imito a Cristo. Ainda vai chegar um filho do campo e vai dizer, possível imitar Cristo, né? Muitos vão falar, é impossível, você não vai chegar nem aos pés. Aí você repreende, tá? Está repreendido no nome de Jesus, né? Isso é o diabo que está falando. Nós podemos sim chegar a imitar Cristo. Se Paulo chegou a esse ponto, eu e você podemos chegar, amém, irmãos? Só depende de você fazer aquilo ali, buscar com essência. Quer ser discípulo? Precisa fazer isso, precisa ter isso como a tua direção. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é um grande privilégio que nós temos. Devemos honrar isso em tudo e parecermos com o nosso mestre. E que Deus possa nos fortalecer, irmãos, para que nós possamos empenharmos aí no nosso dia a dia para nos parecer com Cristo. É isso que Ele requer da minha e da sua vida. Vamos orar? Feche teus olhos por um instante.